Oi pessoal, vim trazer mais um vídeo de limpeza de dados e aí hoje o exemplo é um conjunto de dados de produção agrícola que eu baixei no Sidra do IBGE. Então a primeira coisa aqui que eu fiz foi carregar os pacotes, né, Pandas e NumPy, e uma opção aqui do Pandas para deixar tudo com 2 casas decimais para não ter valores muito grandes aparecendo aqui. E eu coloquei aqui todos os passos necessários para a gente poder baixar os dados, mas eu mostro aqui para vocês. Quando eu escolho aquele link lá, eu caio aqui e aí eu consigo ver aqui quais que são cada uma das colunas que vão aparecer, que é mais ou menos o que eu quero, né? No meu caso que eu já tinha escolhido que eu queria municípios, então a primeira coluna que eu vou ter aqui é o nome do município e aqui, a partir daqui eu vou ter os produtos que eu selecionei. Eu escolhi que eu quero quantidade produzida em toneladas e o valor da produção em milhares de reais. Então, eu quero as 2 variáveis. Aqui eu escolhi total, né? Eu queria todas as informações. Eu escolhi algumas culturas, né? Então, cana, milho, soja, sorgo, trigo. Então, foram as que eu escolhi. Mas aí tem várias aqui para a gente escolher. Condição do produtor eu deixei como total. Grupo de atividade econômica eu deixei total. Ano de 2017, que foi o último censo agropecuário, e município foi a unidade que eu escolhi. Então, eu quero informação para cada um dos municípios. E fiz o download. Quando esse arquivo foi baixado para o meu computador, eu vim aqui na pastinha do Colab, vim em fazer o upload, e aí lá no meu computador, aqui, né, no meu computador, eu escolhi o arquivo, que era esse aqui, e carreguei ele para o ambiente Colab. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, usar a função Read Excel que vai ler a planilha. E aí essa opção Sheet Name aqui é porque o conjunto de dados ele vem separado, cada planilha é uma variável. Então como eu escolhi quantidade produzida e valor da produção, então a planilha 0 é essa aqui, a planilha 1 é essa aqui. Se eu tivesse escolhido mais variáveis, continuaria dessa forma. Então eu quero primeiro a planilha 0, que é a quantidade produzida em toneladas. Como sempre, aqui dá uma olhada geral nos dados, e aí eu já percebi, né, que veio esse monte de informação aqui, porque eu tenho algumas células mescladas, algumas informações que eu não quero. Então eu vou já passar isso na hora de ler os dados. Então eu vou ler de novo, já fazendo algumas seleções. Primeiro, eu quero começar a ler da linha 6. Então eu vou pular 5 linhas. Eu vou pular essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Eu quero começar a ler a partir dessa. E aí a gente pode ir fazendo testes, né? Às vezes quando a gente fica em dúvida, né? Essa tá mesclada, vai ser contada ou não? Aí vai testando a partir de qual linha que a gente quer. A última linha também, ela não precisa ser carregada, porque na verdade a última linha é uma nota, falando fonte IBGE. Então eu também não quero ela não vai entrar. E também outras informações que eu não quero são, né, a coluna 0, 3 e 4. O que é a coluna 0 aqui pra gente? Deixei lá para o início do conjunto de dados só para mostrar. Coluna 0, ele está indicando nível, que é nível municipal, eu não quero. Então, a coluna 0, 1, 2, 3. É essa condição aqui que eu tinha escolhido lá no Sidra como total, e grupos também eu tinha escolhido total, então vai vir tudo total. Então, eu não quero nem essa, nem essa e nem essa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aí, aqui na limpeza, é falar, ó, eu passo para ele como uma lista quais os índices das colunas que eu não quero, e aí ele vai manter todas menos essas. Então, as colunas que vão ficar vão ser essas, 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui, ó, eu coloquei len df.columns, porque daí ele vai andar por todas as colunas, né, por todos os índices de colunas. Então, agora sim, a minha leitura realmente vai ser essa aqui. Read Excel, nome do arquivo, quero pular 5 linhas, quero pular a última linha, eu quero usar as colunas que eu acabei de definir aqui, e eu quero a coluna 0. E aí a outra coisa que eu já vou fazer também é mudar o nome das colunas, porque as que vão ficar, né, que são as referentes aqui ao código do município, nome do município, cana, milho, então eu já vou alterar. Então eu vou colocar o df.columns, vou passar como lista
os nomes das colunas do jeito que eu quero que elas fiquem. Então, vou fazer essa leitura e a limpeza, e aí meu conjunto de dados ficou bem mais enxuto. Eu tenho código do município, o nome do município e a produção aqui. Algumas coisas que a gente vai ter que arrumar, né? O df.shape, né? df porque é o nome do data frame, né? E shape é o número de linhas e observações, então eu estou com 5.692 linhas e 7 variáveis. E aí, a minha coluna município, ela tem o nome do município. Só que entre parênteses, não, na verdade a coluna nome MUN, né? Ela tem o nome do município e entre parênteses a sigla do estado. Aqui, ó. Então, cada município aparece o nome dele e a sigla com parênteses. A gente não quer isso, a gente quer a informação só do nome do município. E aí a gente pode criar uma nova coluna para colocar a sigla do estado, desconsiderando os parênteses. Então, a gente vai usar a função str.split para dividir esse conteúdo. Então, eu vou falar para ele, olha, na hora que você encontrar um parêntese abrindo, você vai dividir essa string em duas, né? E aí essa divisão vai ser colocada numa coluna que chama nome MUN, a primeira parte, e o F, a segunda parte. E aí o meu conjunto de dados ficou desse jeito. O nome MUN ficou do jeito que eu queria, e o F ficou quase do jeito que eu queria, ainda sobrou um parêntese fechando no final. Então o que eu vou usar é a função replace, que aí vai substituir o parêntese fechando por nada, né? Para apagar esse parêntese fechando. E aí, ok, né? Agora o F ficou do jeito que a gente queria. Aqui estão as colunas, só que eu não gostei desse jeito. Eu quero colocar o estado junto do nome do município. Então, eu vou falar aqui usando a função lock, que eu quero a ordem MUN, nome MUN, UF e as culturas. Pronto, então está organizado. Uma coisa que eu vou checar aqui é se tem algum valor faltante com a função isNA. Não tem, ok. Outra coisa que eu vou pedir para ver é value counts, que ele vai me mostrar, porque eu percebi aqui, ó, que tem algumas ocorrências, né? Ao invés de número, tem um tracinho, tem um xizinho, e aí lá nas notas, né, que o IBGE fornece, ele tem as informações aqui, o que cada um dos caracteres representa. Então, ó, quando eu olho aqui para cana, acontece em 1005 tracinhos, 989x. Milho, 207x, 110 tracinhos. Então, para cada uma aqui, ele vai mostrando para mim quantas ocorrências tem de cada. E aí, o que eu vou fazer? O tracinho, eles falam que é o zero absoluto. Então, é zero. O que eu pretendo fazer? Substituir o tracinho por zero. O zero é o zero que foi resultante de algum cálculo ou que arredondou e deu zero. Beleza, o zero a gente vai deixar. Então, o tracinho eu vou substituir por zero e o zero fica como está. Quando tem x, quer dizer que eles deixaram isso como uma informação sensível, né? Que daí não pode mostrar o valor, porque pode ser que só tenha uma propriedade no município que produza aquela cultura, e aí se a gente colocar esse valor, dá para saber quem é. Então, esse valor não vai aparecer. Então, não é zero. Quer dizer que a gente não pode ter acesso a esse valor. Os 2 pontinhos é não se aplica e 3 pontinhos é não disponível. Então, o que eu vou fazer? A primeira abordagem que a gente poderia pensar é substituir todos esses valores por zero, né? Inclusive o valor inibido, o valor que não se aplica, tudo. Só que antes disso eu vou fazer uma cópia do DF, né, que é o meu data frame, vou chamar de DF1 e eu vou substituir todos esses caracteres por zero. Vamos só ver o resumo estatístico aqui das culturas, como é que ficou, né? Então, eu estou pedindo só a partir da coluna 3, que é onde começa a cultura de cana. Então, ó, aí nós temos aqui o mínimo de cada uma, que é 0, o máximo, a média de cada uma. Ok, apareceu aqui. Aí, numa outra estratégia, eu vou tentar substituir por 0 apenas o tracinho. E quando tiver x, 2 pontinhos ou 3 pontinhos, eu vou retirar aquela linha. Eu não vou considerar esses dados na minha análise. Então, é isso, ó, replace, tracinho por 0 e as outras
eu vou substituir primeiro por NaN, né, not a number, e depois retirar esses Na que a gente tiver. E aí aqui apareceram, né, ao invés do tracinho X, apareceu tudo 0. E aí eu pedi o describe aqui também. Aí o que aconteceu? Comparando os dois describes. O anterior eu continuei com 5.692 observações, ou municípios. Com essa outra limpeza, caiu para 3.342. E aí os valores das médias mudaram, né? Todos os valores das estatísticas mudaram. Só que aí a gente tem que pensar o que faz mais sentido, né? Faz mais sentido substituir tudo por 0? Não sei, talvez essa segunda abordagem aqui faça mais sentido, mesmo se a gente desconsiderar algumas informações. Aqui eu peço o info, né, as informações só para ver. Aqui moon é o inteiro, o nome moon e o f são objetos, né, são strings, e todos esses valores de produção são float, são reais. Então, ok. Então, estão aí as 3.342 linhas. A gente pode salvar isso para uma planilha. E aí eu uso a função to Excel, e aí eu coloquei o nome aqui, né, do arquivo que eu queria, usando a opção index igual a false para ele não criar uma nova coluna chamada index. Quando eu faço isso aqui, o arquivo já aparece aqui do lado, ó. Quantidade 6957, isso aqui. Aí a gente pode fazer o download desse arquivo para o computador e carregar para o Google Drive, seja o que for o que a gente queira fazer, né? Então, beleza, finalizamos essa parte. Uma outra coisa que há muito interesse em ser feita é talvez selecionar algumas linhas dos dados, porque eu tenho dados para os municípios do Brasil, todos os municípios do Brasil. Então, primeiro, ó, eu vou pedir aqui uma função sample, só para mostrar algumas linhas do meu conjunto de dados para visualizar. E aí eu posso, por exemplo, e se eu selecionar municípios só de Minas Gerais, ou só do Pará, ou só do Amazonas? Então, eu posso querer estudar uma determinada região. Então, a gente usa a função query aqui, que é df, ponto, né, que é o nosso conjunto de dados, que é o df, essa função, e o que a gente quer selecionar. Então, eu quero a coluna UF que tiver o resultado igual a MG. Então, ele vai pegar dados só de Minas Gerais. Aí, isso aqui, esse reset index aqui, é para ele começar as linhas do 0 de novo, porque a gente está selecionando um conjunto de dados, né? Dentro daquele conjunto de dados original. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Vou fazer de novo a seleção. Se eu pedir, ó, dados.head, sem ter feito esse, né, de zerar o índice, ele começa os índices do 2244, que é a linha no conjunto de dados original. Então, para começar sempre do 0, quando a gente faz um recorte, a gente usa essa função reset index. E aí começa do 0 bonitinho. Então, agora eu tenho municípios só de Minas Gerais. E aí os municípios que têm informação aqui dessas culturas, 536 depois daquela limpeza que a gente fez. E aí a gente pode salvar isso, por exemplo, num arquivo aqui que eu coloquei MG. Então tá aqui, já aparecendo no ambiente do Colab. A gente não precisa selecionar só um, né? Eu posso, por exemplo, selecionar dados de Minas e de São Paulo, né? E fazer essa seleção da mesma forma. Aí dão 819 observações. Aí só uma pequena amostra aqui, ó. Tem municípios de Minas e de São Paulo. Então, ok. Outra coisa que é bastante útil, né, que as pessoas pedem bastante, se eu quiser juntar dois data frames. Que aí, o que a gente tem, né? O nosso DF. Então, vamos rever o nosso DF aqui. Que é aquele que tem o conjunto de dados do Brasil inteiro, né? Então, ele tem as informações do código do município, o nome do município e o estado. Mas se, por exemplo, eu quiser saber a mesorregião, ou qual região do Brasil que ele pertence, né? Sul, sudeste, etc. Então, é possível a gente fazer isso. Então, só checando aqui que eu tenho 3.342 linhas e 8 variáveis. O df-info é só para me certificar que o código do município é do tipo inteiro, a gente já tinha visto, né? Caso
a variável que a gente vai usar como chave para fazer a comparação entre os dois data frames não estiver inteiro ou float, dependendo do tipo de variável que a gente tem e que a gente quer, a gente tem uma opção aqui de transformar ela para o formato que a gente quer. Eu não vou precisar aqui porque a minha Moon já está no formato que eu preciso, inteiro. E aí eu tenho um conjunto de dados que já está salvo aqui no meu GitHub, tem um link, que aí eu tenho as informações sobre todos os municípios do Brasil, e aí tem o nome do município, o código de 6 dígitos do IBGE, o de 7 dígitos, o código da microrregião, nome da microrregião, meso, estado, região do Brasil, então tem muitas informações. Caso a gente precise alterar o nome de alguma delas para poder coincidir com o nosso conjunto de dados que vai fazer essa junção, tem a função rename aqui, que eu também deixei comentada. Aí é só fazer o ajuste necessário aí para o caso de vocês. Primeira coisa que eu fiz aqui foi, eu não quero todas essas colunas, eu não quero todas essas informações. Eu quero só o código do município, o nome da micro-região, nome da mesorregião e o nome da região do Brasil. E aí, para unir esses dois data frames, eu vou usar essa função, merge. Então, eu vou unir df com o data frame code. E eu estou indicando aqui que eu vou usar a coluna Moon, né, que é o código daquele município. E aí o meu novo conjunto de dados, que eu chamei de df3, agora é dessa forma. Além de ter o código, o nome e o estado, ele também tem a microrregião, a mesorregião e a região. E aí, caso eu queira, por exemplo, eu não quero manter o nome. Opa! É o df3, né? Aí, se eu não quiser manter, aí eu tiro com a função do drop. E aí, o meu conjunto de dados ficou desse jeito aqui. E aí, de novo, eu posso vir aqui e ordenar, né, colocar, por exemplo, código do município, nome do município, estado, e aí o nome da mesorregião e o nome da região aqui, e depois as culturas. Então, é só usar os exemplos anteriores. E aí, a partir desse conjunto de dados, fazer uma seleção, por exemplo, só de algumas mesorregiões, ou só de algumas micro-regiões, ou só da região norte, nordeste, centro-oeste. Então, a gente consegue fazer mais algumas filtragens aqui. E aí, a gente consegue também salvar esse conjunto de dados. Então, aqui eu mostrei para vocês como que a gente salva, né? Com a função toExcel. Então, eu posso usar essa mesma função aqui para salvar as informações que a gente acabou de criar nesse df3. Então, eu posso salvar aqui, ó, df3 toExcel, e aí eu salvo isso aqui, por exemplo, produção, quantidade, Brasil. Não sei, algum nome aqui. E aí, esse conjunto de dados vai ficar salvo aqui, e aí nele já vai ter todas essas informações a mais, e eu posso salvar isso no computador. Aqui embaixo eu fiz quase tudo igual para essa informação aqui do valor da produção. Então, fazendo basicamente as mesmas coisas. Então, eu vou ler, vou limpar, depois salvar. Mas é isso, eu espero ter ajudado nessa parte aqui da limpeza, organização, filtragem dos dados, que é uma parte que gera bastante dúvida, né? E até como salvar os dados do Sidra. Então, espero ter ajudado aí com essa tarefa.